Bora lá, então, conta um pouquinho pra gente, eu já cheguei já jogando aqui, né, falando sobre realmente essa troca muito importante, né, e por quê? Recentemente a gente chegou a falar, né, lá um tempinho atrás, Caixa Seguridade distribuiu bastante em dividendos, a gente trouxe esse tema aqui para o Giro, falamos um pouquinho, e você tinha falado, né, tinha a sua preferência, vamos dizer assim, era BB Seguridade à época, agora isso mudou? Conta pra gente o que está acontecendo, o que fez você mudar essa preferência, vamos dizer, de BB para Caixa? Legal. Primeiro, a gente sempre tem uma ótica na nossa carteira de dividendos aqui, Paulo, de tentar estender o máximo possível no período de qualquer tese de investimento para a gente, deixar maturar, deixar testar realmente se as teses estão sendo validadas ou não. E BB Seguridade teve na nossa carteira de dividendos desde 2017. A gente está falando de quase 7 anos em que a gente passou aí como investidores da BB Seguridade, foi um ciclo excelente para a gente dentro da carteira, assim, de muita valorização, um retorno muito acima do que o restante da Bolsa capturou, né, principalmente se a gente mensurar pelo Ibovespa. Então, foi um ciclo de investimento bastante bem sucedido aqui para a gente nesse âmbito. E a gente vinha numa reavaliação já desse case, há mais ou menos uns 6 meses, que a gente vinha ali testando diferentes cenários para as duas empresas. E o que tem acontecido um pouco para a gente agora é de momentum, e essa ideia de trocar uma pela outra, e eu já vou comentar mais um pouco do quão similares elas são, é muito menos a ideia de estar pessimista com o BB Seguridade e muito mais de estar mais otimista com Caixa Seguridade agora, pensando nesses próximos meses e quem sabe até nos próximos 2 anos mais ou menos aqui de horizonte. Mas o que pesou para a gente então nessa decisão? No de BB Seguridade, Paulo, o grande mercado cativo de BB Seguridade no Brasil é o agronegócio. Então, a BB Seguridade ela tem contrato de exclusividade com o Banco do Brasil para fazer distribuição de seguros no balcão do banco. E o Banco do Brasil, ele indexa muito no crédito agro. O Banco do Brasil, ele é um fornecedor de crédito subsidiado para o agronegócio brasileiro, e a BB Seguridade entra nesse esteiro. Então, quando a gente olha o que é participação, penetração do seguro agro dentro da base de correntistas do Banco do Brasil, a gente vê que, historicamente, isso gira em torno de 1,2%, 1,5% ao ano. Agora, atualmente, esse nível de penetração está em torno de 2%. Essa penetração está muito alta se comparado com o histórico. Aí você precisa se questionar um pouco se esse nível de penetração atual, ele é estrutural, né? Se de fato o agro brasileiro vai rodar mais contratado em seguros do que historicamente ele fez, ou se tem algum fator exógeno que provocou esse aumento de penetração nos últimos anos. Isso a gente capturou, né, com a boa performance das ações. Se a gente olhar em termos bem quantitativos, o lucro da BB Seguridade, ele dobrou nos últimos 3 anos. Então, não é pouca coisa o que aconteceu nos resultados operacionais da companhia. Então, quando a gente faz essa análise, os principais fatores que a gente atribui nesse aumento da penetração são os eventos exógenos climáticos e que a gente vai mapeando aqui na medida em que eles acontecem. Então, nos últimos 2 anos, o Brasil viveu o fenômeno climático Laninha. Então, em termos bem objetivos, o Laninha, por exemplo, foi o responsável por geadas no sul do país no ano passado, que provocaram quebras de safra bem importantes no Rio Grande do Sul. Ano passado a gente falou de uma quebra de 50% de safra no Rio Grande do Sul. Esse ano a gente tem o fenômeno climático El Niño. Então o El Niño tem provocado aí uma seca grande na fronteira agrícola do Mato Grosso, tem provocado ao mesmo tempo chuva sem parar na região sul do país. O plantio está super atrasado na região sul. A gente conversou com empresas do setor que são lá da região há mais ou menos 3 semanas atrás. Eles estavam comentando com a gente que o plantio médio no estado está em torno de 20% da área plantada, sendo que a expectativa normal para essa época do ano, para essa etapa do ciclo de plantio, seria de 60%. Então, realmente está uma situação bastante difícil. Então, quando a gente tem esses fenômenos climáticos ocorrendo sequencialmente, isso aumenta no pequeno produtor a necessidade, no pequeno, no médio, no grande produtor, a necessidade de você operar contratado em seguros, se você puder, né? Porque você tem um risco maior para a sua lavoura. Então, o nosso entendimento é que agora que esses fenômenos estão chegando no fim, então a gente já vem de 3 anos consecutivos, isso tende a causar, sim, nos próximos anos, uma diminuição na penetração do seguro agro dentro da carteira do Banco do Brasil. Não é nada dramático. Sendo bem honesto, Paulo, se a gente não tivesse outras opções de investimento no setor dentro da Bolsa, o mais provável é que a gente continuasse investido em BB Seguridade ao longo desse ciclo, sabe? Isso seria diluído em 2, 3 anos e quando a gente olhar para frente, pensando nesse futuro, né, ninguém vai nem lembrar que isso aconteceu nesse momento. Mas agora a gente tem outras opções listadas em Bolsa, né? A gente tem a Caixa Seguridade. E aí eu já acho que já posso até entrar no mérito do porquê, né? Caixa Seguridade, quais as grandes diferenças que ela tem para BB Seguridade. Então, a Caixa Seguridade, ela tem contratos de exclusividade semelhantes ao que a BB Seguridade tem com o Banco do Brasil, só que com o Banco Caixa. E o Banco Caixa, ele tem uma vocação social, se eu puder me expressar dessa maneira, que é diferente da do Banco do Brasil. Então, o Banco Caixa, ele tem crédito subsidiado,
como uma política pública mesmo, no segmento imobiliário. No segmento imobiliário, a Caixa deve ter mais de 50%, 60% de penetração no financiamento no país, e a Caixa de Seguridade vem aí no impulso, né? Então, quando você contrata um financiamento imobiliário, é obrigatório a contratação de um seguro também. A Caixa de Seguridade tem hoje 50% de participação de mercado, então ela é disparada a maior do país. E o seguro imobiliário, ele tem algumas, residencial especificamente, ele tem algumas particularidades que são bem interessantes, Paulo. Quando a gente fala de um seguro tradicional, tá falando do agro, posso falar do auto, que é um seguro que o pessoal conhece mais, o de carro, você geralmente vai pagar o prêmio adiantado para a seguradora, vai ter uma apólice que vai durar por 12 meses mais ou menos, a seguradora vai receber esse dinheiro antes, vai poder investir esse dinheiro ao longo de 12 meses, por exemplo, e se acontecer o sinistro, eventualmente ela paga você. O sinistro, por exemplo, o Leonardo Porto, historicamente, é algo como 50% ao ano. 50% da carteira de seguros, né? Agora, quando a gente fala do seguro imobiliário, seguro residencial, como as operações são muito longas, a gente está falando de um financiamento de 30, 35 anos, não existe esse recebimento de prêmio adiantado. O que acontece é que as seguradoras elas vão emitindo apólices mensais atreladas ao pagamento do seu financiamento imobiliário. Então, você foi lá, pagou a parcela do seu financiamento, emite-se uma apólice de duração de 30 dias. E assim sucessivamente ela vai sendo renovada. Ou seja, o portfólio costuma ser bastante previsível, porque os financiamentos são muito longos, você tem esse giro, que ele é mensal, na carteira de seguro, se a gente puder colocar assim, atrelado sempre ao pagamento da pólice, então elas não têm risco de crédito. Essas seguradoras como a Caixa de Seguridade que operam no segmento residencial. Além disso, quando a gente olha para sinistralidade, a Caixa de Seguridade ela vai ter uma sinistralidade estruturalmente mais baixa, na minha opinião, do que todas as outras seguradoras listadas em bolsa, pela natureza do produto. Então, quando a gente fala do seguro agro, eu estava conversando sobre a BB Seguridade, qualquer evento climático exógeno vai provocar um aumento de sinistralidade. Então, veio uma geada que ninguém estava esperando, veio uma seca muito dura que ninguém estava esperando, isso vai provocar um aumento na sinistralidade. Eu falei de Porto. Porto, todo o primeiro trimestre aumenta a sinistralidade. Por quê? Muita chuva na região sudeste do Brasil, onde está a maior parte da carteira de seguro alto da Porto. Causa alagamento, causa acidente, aumenta a sinistralidade. São coisas naturais do negócio. Agora, quando a gente fala de Caixa de Seguridade, está falando de 50% do mercado de seguro residencial do Brasil, que tipo de evento exógeno poderia acontecer para provocar um aumento dessa sinistralidade? Assim, de maneira bem objetiva, a única coisa que pode acontecer é se você tiver uma taxa de mortalidade crescendo muito rápido entre os segurados. Porque o seguro residencial, ele cobre, caso você morra durante a vigência da pólice, a seguradora vai quitar o seu financiamento junto com o banco credor. Isso aconteceu em 2020 e 2021, que foi a pandemia. Só que é um evento muito pouco comum. Então, assim, não é que não existe a possibilidade. Ela existe, mas a ocorrência, a taxa de frequência dela é muito mais rara do que eventos exógenos como climáticos, igual os que eu estava mencionando aqui agora. Então, devido a isso, inclusive se você olhar o gráfico de preço da Caixa de Seguridade, a ação chegou a cair 40% depois do IPO, que foi justamente esse período em que o mercado não sabia, não conseguia entender o que seria a taxa de sinistralidade estrutural da Caixa de Seguridade, sendo que ninguém sabia até quando ia durar a pandemia, sendo que ninguém sabia como isso ia se desenvolver, qual era o futuro, quando a gente ia ter uma vacina. Então, tudo isso foi refletido no preço dessas ações. Agora que isso já está estabilizado, a taxa de sinistralidade da Caixa de Seguridade tende a ficar muito baixa, e ela tende a ser o maior reloginho de dividendos da B3, na nossa opinião, sabe? Então, são essas diferenças que eu estou falando aqui de médio prazo, em que motivaram um pouco essa mudança que a gente fez agora na carteira. Então, uma delas a gente acredita que a sinistralidade vai piorar um pouquinho nos próximos anos, vai ter algum nível de desaceleração na originação, enquanto a outra, imaginamos, seguirá exatamente como está agora e vai conseguir capturar bem aí esses próximos 2 anos. Perfeito, muito bem explicado aí essa troca, mas surgiu uma pergunta aqui do Hernandes, né, se não poderia manter as duas. Eu acho que aqui vale, né, para quem já tem, vamos dizer, BB Seguridade, aí já estendo aqui a pergunta, se realmente é hora de vender ou se a pessoa também poderia manter as duas ali, pensando um pouquinho no dividendo, qual é a sua avaliação? Paulo, o que eu comentei bastante no relatório que a gente escreveu é que, se você olhar em termos de correlação, a gente mensura isso como quando uma ação varia, qual a correlação dela em relação a outra ação? Quanto que elas tendem a variar juntas ou não? A correlação entre essas duas ações é muito alta. Você mencionou na sua introdução que hoje as duas estavam subindo mais ou menos 2%. Exatamente. E se amanhã uma cai 2%, a outra provavelmente vai cair alguma coisa muito similar. Então elas têm uma correlação muito alta entre elas. O descolamento entre essas duas ações tende a acontecer na temporada de resultados.
se alguma apresentar um resultado muito melhor do que a outra, você vai ter algum descolamento ali de curto prazo, ele tende a perdurar se os resultados forem, de fato, se tornando discrepantes no tempo. Então, se você já tem uma ação na carteira e você adiciona outra, o que acontece é que na prática você tem muito pouco valor de diversificação atrelado, tá? Então você está exposto essencialmente ao mesmo vetor. Agora, o que muito assinante me escreveu quando a gente fez essa mudança é, puta, igual eu comentei no começo, eles têm há 7 anos essas ações. E se eles venderem agora, eles vão pagar imposto de renda. Né? Então, puta, será que justifica eu pagar o imposto de renda para fazer esse giro nas ações? Será que não vale a pena eu ir fazendo aos poucos? Por exemplo, eu vou vendendo dentro do limite de isenção mensal e vou migrando? Nesse caso, eu super apoio, porque, igual eu comentei no começo, se eu não tivesse a opção de investir em Caixa de Seguridade hoje, se essa empresa não existisse enquanto empresa do Estado, que ela foi listada só em 2021, então tem 2 anos que essa é uma empresa de capital aberto, eu provavelmente não faria essa mudança, eu seguiria em BB Seguridade, talvez reduzisse um pouco o peso na carteira e voltasse a aumentar daqui talvez 18 meses, 24 meses, iria gerir ativamente essa posição. Mas eu acho que não existe pressa, no sentido, que foi essa pergunta que imagino que ele fez, eu preciso vender correndo para comprar Caixa de Seguridade. Eu não acho que seja o caso, igual eu comentei, correlação super alta entre as duas ações, só tem temporada de resultados agora em fevereiro do ano que vem, então elas tendem a andar super juntas. Perfeito. Então, aí, nessa estratégia, vamos dizer, a gente está falando aqui da carteira de dividendos, seria a mesma estratégia, pensando aí só no crescimento da ação, seria essa mesma estratégia de diversificação, manter uma, né? Pensando aí na diversificação como um todo, como você falou, né? Quando a gente fala de dividendos, o indicador primário que todo investidor de dividendos procura é o dividend yield. A gente não pensa só com essa cabeça. Então, aqui a gente vai colocar 3 vetores diferentes, mais 2 além do dividend yield, que são a capacidade dessa empresa de crescer o lucro por ação dela, e se existe a capacidade da gente expandir múltiplo ou não. Ou seja, se a gente tem mais vetores que vão ajudar a gente a ganhar dinheiro com essa ação no tempo, isso aconteceu com a gente em BB Seguridade, não foi só o dividend yield, né? A BB Seguridade cresceu muito o lucro por ação dela nesses últimos anos, igual comentei, nos últimos 3 anos dobrou. Isso ajudou muito a gente a ter valorização da ação e a gente ter ganho nas 2 pontas, ganho de capital e ganho via os dividendos. Então, quando eu comentei sobre a BB Seguridade agora, o que implicitamente eu deixei a mensagem é que a gente espera que nos próximos 2 anos esse lucro por ação não vai crescer tanto. Provavelmente não vai crescer para acompanhar o custo de capital. Agora, quando a gente fala de Caixa de Seguridade, a história é diferente. Eu vejo sim oportunidades da Caixa de Seguridade de seguir crescendo o lucro por ação dela, porque ela não vai ter esse vento na cara de originação menor e talvez um pouco mais de sinistro nesses próximos 2 anos. Então, de onde vêm essas oportunidades de crescimento? A principal delas, Paula, é aumentar a penetração dentro do balcão do Banco Caixa. Então, o crédito residencial é o principal produto, ele já é super penetrado, então já é um produto super maduro, 50% de market share, igual eu comentei, então vai crescer estruturalmente com o mercado. Não tem essa porrada, que eu já vi alguns analistas comentando, vi matérias em jornal e tal, falando, se tiver um puta incentivo de Bolsa Família, né, o mercado imobiliário porrando, isso é excelente para a Caixa de Seguridade. Isso é bom, não é excelente. Porque, igual eu comentei, as apólices são emitidas mensalmente, atreladas ao pagamento do financiamento. Você não tem esse prêmio recebido imediato na cabeça de todo o período da apólice. Então, como a carteira já é muito grande, mesmo que o setor vá muito bem, isso tende a ter um impacto só marginal. Tende a ser bom, tende a ser ok, não tende a ser espetacular, sabe? Então, esse é um ponto importante, é baixa variância para os 2 lados, tanto para cima quanto para baixo. Mas os outros produtos que a Caixa de Seguridade tem muito espaço para crescer ainda dentro do balcão da Caixa. Então tem um produto de consórcios que ainda é muito pequeno, tem produtos de títulos de capitalização também que ainda são muito pequenos, eles são super populares nos bancos brasileiros, a gente sabe disso, por mais que, se você me perguntar que eu jamais vou recomendar ao investidor aportar dinheiro em produtos como esse, mas são super populares entre os grandes bancos brasileiros e vão continuar crescendo. Então a Caixa de Seguridade tem muita oportunidade para colocar esses produtos no mercado, colocar outros tipos de seguro também nessa base, que já tem o seguro residencial, então o seguro imobiliário, né, colocar o residencial, que cobre os itens que estão dentro da casa, seguro de vida, seguro prestamista, uma série de outras linhas de negócio. Então tem oportunidade sim para crescer, e o core, que é o produto deles, né, que é o habitacional, ele cresce em linha com a inflação, né? Então toda vez que você está originando um contrato novo, geralmente o preço do imóvel está subindo, acompanhando a inflação, essa correlação de longo prazo existe, todos nós aqui conhecemos elas, né? Então, tem boas perspectivas aqui de curto e médio prazo, para continuar, além de pagando um bom dividendo, que a Caixa de Seguridade paga entre 90% e 95% do lucro dela em forma de dividendos para acionista, crescer esse lucro sustentavelmente aí nos próximos anos.
Perfeito, então perspectiva super positiva aí para a Caixa, então ficou aí a recomendação do Richard de trocar BB Seguridade por Caixa aí, mas tudo com parcimônia, né, dá para fazer aos poucos, enfim, dá para o investidor pensar ali direitinho e tomar a melhor decisão ali na carteira. Obrigada pela participação hoje, Richard, e bom trabalho aí no restinho da semana aí, restinho de 2023.